Desde os tempos mais antigos, acredita-se que os seres humanos possuem 6 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato e intuição. Entre os rituais sagrados desse mundo, existe um princípio chamado purificação, capaz de cortar os laços do mal e abrir caminho para uma luz ilimitada, permitindo que alguém renasça. É nesse cenário que a história começa, em um grande encontro envolvendo os 12 Shincho e a princesa governante. Depois de 60 anos de reinado, chega finalmente o momento de escolher uma nova princesa que irá assumir o trono do país. Diante de todos, os 12 guerreiros juram lealdade absoluta e prometem proteger a próxima governante. Enquanto isso, em um mundo completamente diferente, conhecemos outro jovem chamado Arata. Ele está sentado em seu quarto, perdido em pensamentos, até que sua irmã mais nova aparece chamando para o café da manhã. Arata desce as escadas e encontra sua mãe, iniciando mais um dia comum. Segundo sua irmã, ele sempre foi alguém extremamente gentil e correto, do tipo que tenta ajudar todo mundo ao redor. O problema é que, apesar desse jeito bondoso, a sorte parece nunca estar do lado dele. No caminho para a escola, Arata encontra Suguru, seu suposto melhor amigo. Sem pensar 2 vezes, ele empresta ao amigo seu novo console de videogame, mostrando mais uma vez o quanto é generoso. Mesmo assim, a vida escolar dele está longe de ser tranquila. Durante uma atividade de corrida no campo da escola, alguns garotos observam Arata de longe com olhares hostis. Não demora muito para que eles o cerquem e comecem a ameaçá-lo, deixando claro que aquilo já vem acontecendo há bastante tempo. Para piorar ainda mais a situação, Arata acaba descobrindo que Suguru fala mal dele pelas costas. O garoto afirma estar cansado de lidar com Arata e chega até a dizer que nunca foram amigos de verdade. Essa revelação atinge Arata como um choque brutal. Em outro lugar, existe um segundo garoto chamado Arata. Diferente do estudante, esse vive em um mundo governado por clãs e rituais antigos. Nesse momento, ele está tentando fugir de sua própria avó, mas a mulher o impede com um golpe poderoso que o faz cair de um penhasco. A avó insiste que ele deve viver disfarçado como uma garota, assumindo a identidade de filha do clã Hime. O motivo é um ritual que acontece apenas a cada 30 anos, no qual uma nova princesa deve ser escolhida para governar o reino de Amawakuni. Algumas garotas do clã também aparecem para ajudar Arata a manter o disfarce. A avó explica que somente uma filha legítima do clã Hime, alguém capaz de possuir o Amatsuriki, pode governar a nação. O problema é que Arata é um garoto, e por isso não deveria sequer ter a chance de empunhar esse poder. Se seu segredo for descoberto, ele certamente será executado. A situação se torna ainda mais grave quando ela revela a verdade. Durante décadas, o clã não conseguiu gerar uma herdeira mulher. Um decreto foi emitido pelo governo do país, afirmando que, caso o clã falhasse em apresentar uma sucessora feminina, todos seriam considerados traidores e exterminados. Por isso, a avó decidiu forçar Arata a assumir esse papel, tudo para proteger o clã e preservar a relíquia divina conhecida como Regami, uma espada sagrada transmitida por seus ancestrais. Mas Arata não acredita em nada disso. Irritado, ele pega as paca-espada e declara que aquilo não passa de uma relíquia velha e inútil. A avó o repreende imediatamente por desrespeitar os deuses, mas logo em seguida sofre um ataque cardíaco. Com soldados já a caminho e sem outra escolha, Arata acaba aceitando se disfarçar como garota durante os 3 dias que durarão as cerimônias do ritual. Enquanto isso, a princesa governante, que já reina há 60 anos, está cada vez mais fraca. Como o clã Hime não apresentou uma sucessora durante 30 anos, o destino de toda a nação agora depende dessa nova cerimônia. Mesmo assim, Arata duvida que conseguirá enganar a princesa, e os 12 Shincho, percebendo o medo dele, sua amiga Kotoha remove um amuleto de proteção que havia recebido da própria princesa e o entrega para Arata. Ao aceitar o objeto, ele finalmente decide enfrentar essa responsabilidade para proteger todos ao seu redor. Finalmente, chega o dia do ritual. O primeiro em 30 anos, momento em que uma nova princesa deve ser oficialmente escolhida. Antes de seguir para a cerimônia, Arata pede a Kotoha que volte imediatamente para a vila e ajude os moradores a fugir para algum lugar distante. Ele pretende ganhar tempo durante os 3 dias do ritual, esperando que isso seja suficiente para proteger todos do clã. Pouco depois, Arata é levado para encontrar a princesa. Ao vê-la pela primeira vez, ele fica surpreso. Apesar de governar há 6 décadas, a aparência dela é a de uma criança pequena
pequena, mesmo com essa aparência frágil, a princesa demonstra grande serenidade. Percebendo o nervosismo de Arata, ela diz que também sentiu medo quando passou pela mesma situação no passado, mas garante que tudo acabou dando certo. Em seguida, ela se aproxima e coloca a mão sobre a testa de Arata para iniciar o ritual. No entanto, naquele exato momento, algo totalmente inesperado acontece. Um dos Shinshu avança de repente e desfere um golpe mortal, matando a princesa ali mesmo. O ataque acontece diante de todos, interrompendo completamente a cerimônia. Logo depois, o responsável pelo golpe revela que Arata, na verdade, é um garoto disfarçado. Mesmo dizendo não saber por que ele estava escondendo sua identidade, o guerreiro declara que Arata será executado no dia seguinte. Chocado com a situação, Arata olha para os outros Shinshu e exige uma explicação. Ele quer saber por que ninguém reage ao assassinato da princesa. É então que fica claro que tudo aquilo faz parte de um golpe planejado pelos próprios Shinshu. Percebendo que não tem saída, Arata decide fugir e se joga na água logo abaixo do local da cerimônia. Com o ritual interrompido, a chama sagrada se apaga e o caos toma conta do lugar. Aproveitando a confusão, o Shinshu de cabelos brancos, chamado Kannagi, aparece diante da multidão e anuncia uma versão completamente diferente dos fatos. Segundo ele, Arata era um homem disfarçado que assassinou a princesa e agora deve ser considerado um traidor. Sem perder tempo, ele ordena que todos os soldados iniciem uma caçada imediata para capturá-lo e executá-lo. Durante a fuga, Arata acaba cruzando com alguns civis, que percebem que ele é um homem. Logo depois, os soldados recebem a informação de que ele está seguindo em direção à floresta conhecida como Kando. Enquanto isso, em outro mundo, o Arata estudante está completamente desiludido com sua própria vida. Depois de descobrir a traição do amigo e sofrer novamente com o bullying, ele sente que não tem mais motivo para continuar vivendo e deseja simplesmente desaparecer. É justamente nesse momento que algo estranho acontece. Uma força misteriosa surge de repente e envolve os dois Aratas ao mesmo tempo. Em um instante inexplicável, os dois trocam de lugar. Quando o Arata estudante desperta, ele percebe que está em uma floresta desconhecida. Antes mesmo de entender o que aconteceu, uma flecha passa voando em sua direção. Quem aparece logo em seguida é Kannagi, que acredita ter encontrado o fugitivo. Ele oferece uma escolha simples: ser devorado pela floresta ou morrer pelas mãos dele. Mas o garoto não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Aproveitando um momento de distração, ele corre para dentro da floresta e consegue se esconder no alto de uma árvore, completamente confuso. Pouco depois, ele é misteriosamente transportado para outro ponto da floresta. Nesse lugar, Kotoha aparece correndo e o abraça com alívio, acreditando que ele é o Arata que conhece. Sem perder tempo, ela o puxa para longe, explicando que os perseguidores estão se aproximando. Ao mesmo tempo, outro Shinshu, chamado Akachi, chega ao local e critica Kannagi, dizendo que ele poderia ter capturado Arata facilmente se tivesse usado o poder de seu Regami. Kannagi, porém, responde que não vale a pena gastar esforço com alguém que ele considera apenas um rato, afirmando que capturará o fugitivo em breve. No dia seguinte, Arata acaba chegando à casa da avó do outro Areita. Kotoha conta tudo o que aconteceu: o assassinato da princesa, a acusação injusta e a perseguição que começou depois da fuga para a floresta Kando. Ao ouvir isso, a avó revela uma antiga lenda sobre aquele lugar. Segundo a história, qualquer pessoa que seja engolida pela floresta pode acabar trocando de lugar com outra pessoa. Ela então explica que, agora que isso aconteceu, não existe mais caminho de volta. O garoto precisa aceitar viver como o Arata daquele mundo. Furioso, ele se recusa a aceitar essa realidade, dizendo que não quer se tornar um criminoso perseguido por todo o reino. Nesse momento, Kannagi e seus soldados chegam à casa. A avó e Kotoha se recusam a revelar onde Arata está escondido. Enquanto isso, o garoto tenta se convencer de que aquilo não tem nada a ver com ele. Ele cobre os ouvidos e tenta ignorar tudo. Porém, quando escuta os gritos de dor de Kotoha sendo atacada, percebe que não pode continuar parado. No instante em que um soldado está prestes a matá-la, Arata surge do porão da casa. Um dos homens avança imediatamente com uma espada, mas Arata consegue pegar o Egami a tempo e bloquear o golpe. A raiva dentro dele explode naquele momento, lembrando de todas as pessoas que o traíram. Essa determinação faz a espada reagir. Kannagi percebe imediatamente o que está acontecendo e usa o poder do próprio Regami para atacar com chamas. Guiado pelas instruções da avó, Arata consegue despertar o poder da espada e ergue uma defesa que bloqueia o ataque de fogo. Ao ver que o garoto conseguiu usar o poder da arma, Kannagi entende que ele possui uma força inesperada.
Assim terminando o primeiro episódio do anime, com o protagonista despertando um poder incrível.